Para que Deus fundou o mundo? Às vezes a gente questiona isso, em teologia a gente estuda isso. Para que Deus criou o mundo? Para que o mundo o louvasse. Ele não precisava de mundo, nem precisava de nós, nem de ninguém, mas ele criou para que nós o louvemos. Por que entrou o pecado no mundo? Se não entrasse o pecado no mundo, nós não saberíamos o que é adorar a Deus, por que adorar a Deus. Deus sabe todas as coisas. Se não houvesse tristeza, eu não saberia dar valor à alegria. Se não houvesse doença, eu não saberia dar valor à saúde. Coisas desse tipo. Deus é Senhor de tudo isso, de um e de outro. Vês o rico e o pobre, Deus os fez a ambos. Está na Bíblia. E isso é tremendo. O que é tremendo? Aquilo que faz tremer, aquilo que causa temor. Esse é o meu Senhor, o Senhor da Bíblia. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Viram que nós cantamos? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas, não havia luz. Quem criou isso? Deus. Deus criou o cosmos, que é a ordem, a partir do caos, que é a desordem. Quem criou o caos? Deus. Quem nos tenta é Satanás. Quem criou Satanás? Deus. Então, quando a gente aprende quem é Deus, aí fica mais fácil a gente entender as coisas. Rei dos reis, ungido de Deus, Rei dos reis, Ungidos de Deus, pão da vida, supremo pastor, dom inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador.
Glória a Deus. Joãozinho, vamos orar com o microfone para João. Glória ao seu nome, Deus, porque é o Senhor que batalha por nós e a nossa vitória está garantida por Ti, Senhor. A vitória da salvação, a vitória sobre a morte, porque um dia o Senhor voltará para levar a sua igreja. Obrigado por Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Ou, como está na moda, localizar nos nossos smartphones. Eu prefiro a Bíblia. Salmos é um livro que fica mais ou menos no meio da Bíblia. E nós vamos ler um salmo muito conhecido e muito citado, Salmo 46. De vez em quando nós falamos desse salmo aqui, e até explicamos alguma coisa acerca dele. Salmo 46. Vamos ler todos os 11 versículos. Um dia desse, na pregação, acho que foi domingo. Não, no domingo anterior, o pastor Antonino citou aqui. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, esse salmo, os irmãos acompanhem. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra? Assolações é destruições. Ele pôs termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, como nós temos falado, alguns domingos, eu acho que os últimos 3, 4, por aí assim, nós temos ouvido pregações tratando mais ou menos desse assunto, em algum momento encorajando ou mostrando situações que a gente vê todo dia, o Brasil entregue à corrupção, à mentira, à prostituição, para o nosso, não é nem espanto, porque a gente sabe que isso ia acontecer, mas para o nosso desgosto, a igreja envolvida com isso. Então a gente tem falado sobre as tribulações, a vida do crente, as tribulações, o refúgio do Senhor, o amparo do Senhor. Então, irmãos, esse Salmo 46, ele faz parte de um conjunto de salmos aqui, não é? Ele é o primeiro desses salmos que tem um tema comum: a exaltação de Deus por causa das maravilhas que Ele fez na vida do seu povo, livrando esse seu povo de muitas guerras, de muitas tribulações, de muitas assolações, como ele diz aqui, assolações, destruições, crises militares. Quando Israel esteve ameaçada por Amon, Moabe, quem conhece a história que vai vendo, meu Deus, como esse povo de Israel sofreu na mão desse pessoal, nos dias do rei Josafá. Quando Israel esteve de novo passando por extremas necessidades, sob a ameaça do rei Senaqueribe, nos dias do rei Ezequias. Lembram? Os emissários de Senaqueribe levaram lá uma carta do rei dizendo que ia passar por cima de Israel com tudo, e o rei foi lá para o templo: Senhor, olha aqui a carta que esse camarada mandou. E Isaías pegou: que Deus é esse teu? Então, irmãos, esses salmos, uma sequência deles aqui, desse em diante, eles tratam disso.
dos livramentos que Deus deu ao seu povo, da forma como Deus conduziu ao seu povo, mesmo em meio a essas tribulações, a essas crises militares, grandes tribulações. Como é diferente do que se prega na maioria dos púlpitos. Observe que o Salmo, eu já falei isso aqui tantas vezes para vocês, especialmente nos estudos. O Salmo já começa revelando nas suas primeiras letras logo aqui, que há problema e problema grande no meio do povo de Deus. Os filhos de Deus enfrentam sim, diferente das mentirosas pregações de vitória que se ouve a todo instante, enfrentam sim problemas e problemas grandes, igual todo mundo. Os filhos de Deus passam por tribulações, enfrentam tentações, enfrentam fases difíceis que perturbam a sua alma. O salmista dos Salmos deixa isso claro. E nós podemos ver desde o primeiro versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu tenho dito isso aqui tantas vezes. Irmãos, quem é que precisa de refúgio? No caso dele lá, quem está passando por uma tempestade de areia ou um lugar para se esconder. Eu preciso de algum lugar para me esconder. Refúgio é isso, é um lugar que me garanta. Eu estou ali. Então observe que quem precisa de refúgio está em perigo. Está passando por uma grande dificuldade. Está aqui, Deus é o nosso refúgio. Fortaleza. O que é essa fortaleza? Aquelas cidades muradas que eles tinham. As cidades eram todas muradas, com uma super muralha, com uma super porta. Às vezes 2 muros, tinha um muro e entre um e o outro, casa-mata, tinha outro muro. Cada muro desse tinha 7 metros de largura, não sei quanto. Ele é o nosso refúgio. Fortaleza, que fortaleza? Não tem quem entre aqui, não tem quem arrombe esse nosso muro. Porque nós estamos sendo atacados. Nós precisamos ter um muro forte. Nós temos aqui que Deus socorro bem presente nas tribulações. Então há tribulações. Para o povo de Deus, isso aqui era Israel. Povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, sacerdócio real. Vemos isso aqui, irmãos. Só que, mesmo sabendo disso, que nós passamos por perigo, sim, precisamos de refúgio, nós estamos em perigo de vida, sim, precisamos de socorro, nós precisamos de fortaleza, sim, estão nos atacando. Mas há um detalhe aqui. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Deus está sempre presente. O primeiro versículo: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Então nós passamos sim por dificuldades, só que nós temos Deus para nos livrar, Caio e Vitinho, para nos livrar de todas essas situações. Nós passamos por elas sim. Nós passamos por elas sim. Então, irmãos, essa deve ser a segurança do crente. Eu estou lá preocupado se Temer vai fazer não sei o quê. Faça! Ele não está fazendo nada que não esteja de acordo com os propósitos de Deus de alguma forma. Se não estivesse, Deus não deixaria. Deus não prometeu proteger o seu povo? Jesus não disse que na grande tribulação, por causa dos eleitos, Deus abreviará essa grande tribulação? Então não me importa isso. Então, sabendo dessas coisas, irmãos, o que é que nós precisamos? Exercer a fé que Deus nos dá. Fé no sentido de crer, e fé no sentido de crer em quê? Naquilo que eu conheço. O meu Deus que eu conheço. Que é Senhor do bem e é Senhor do mal também. Então, irmãos, essa fé precisa ser entendida como o conhecimento que Deus nos dá. Ele nos dá a fé para buscar esse conhecimento. Ele nos dá a fé para acatar as coisas que Ele diz como verdadeiras. E Ele nos dá a fé para obedecer isso que Ele nos mandou. Independentemente de qualquer situação. Independentemente de qualquer situação. Eu vou enfrentar as tribulações.
elas certamente nos sobrevirão, especialmente no nosso país corrupto pela própria natureza. Então, meditando nesse salmo, nós podemos ver pelo menos 3 lições. Pode ter muito mais, certamente tem, mas selecionamos 3 lições, que já passamos por elas aqui rapidamente. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, na palavra de Deus, a terra era sem forma e vazia, no caos. E quem fez o caos? Olha, irmãos, há teólogos e pastores que param de dizer que Deus não fez o caos, não. Tentam colocar esse caos como tendo sido a queda de Satanás. Está conversando, rapaz? Isso é invenção da cabeça de teólogos. Quem fez foi Deus, tudo. Deus fez todas as coisas. E controla todas as coisas. E é Senhor de todas as coisas. Nada acontece fora dos propósitos de Deus, nada. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos considerar isso. O mal existe. O mal está presente. O mal está à nossa volta. Pedro diz isso lá na sua carta. Nosso derredor, como um leão que ruge, pronto para devorar a sua presa. Nós temos um inimigo chamado Satanás. Ele não é inimigo de Deus, como as pessoas dizem. Não, o diabo é de Deus. Ele é servo de Deus de alguma forma. Ele é inimigo nosso. Adianta ele ser inimigo de Deus, por acaso? Ele sabe que não. Ele é inimigo nosso. Então nós temos um inimigo. Ele não quer que nós adoremos a Deus. Ele nos ataca constantemente. E um dos seus principais ardis é exatamente fazer com que não acreditemos nisso. Embora a Bíblia esteja cheia, mas é cheia mesmo, cheia de ensinamentos para que a gente tenha cuidado com as tentações. Cheia, cheia, cheia. Eu já disse para vocês aqui, a maior parte das pessoas da Bíblia de crente não sabe disso não. Mas Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele chamou muito mais a atenção dos seus discípulos para o cuidado, os perigos do inferno do que sobre as delícias do céu. Ele falou muito mais sobre Satanás do que sobre o Espírito Santo, o outro consolador que ele mandaria. Por quê? Porque ele sabe da nossa tendência pecaminosa. Ele sabe da nossa tendência de ir para o lado errado o tempo todo. É claro que nós não precisamos virar paranoicos, feito muitos ditos crentes, vendo o diabo em tudo quanto é lugar. É cão para cá, é cão para lá, até dentro da igreja, cheio de cão o tempo todo. Cheio de demônio o tempo todo, expulsando demônio para tudo quanto é lado. Esse povo vive com demônio a tiracolo. Eu ando com o Espírito Santo, mano. Não quero lá saber de demônio. Então, só que nós temos que ter cuidado, eles existem. As potestades do ar, Paulo fala sobre isso. É verdade que o inimigo nos ataca constantemente, sim. E com todos os tipos de armas. Como o salmista enumera aqui, as armas disponíveis naquele tempo. Versículo 9. Arco, lança, carros de fogo, aliás, carros que ele queima no fogo. Então essas eram as armas naquele tempo. Arco, flecha, lança, espada, carros com cavalos. Então ele até cita aqui. Ele até cita aqui. Hoje as armas são diferentes. O inimigo é o mesmo, mas as armas são diferentes. As armas pós-modernas, que nós conhecemos, o tal do mundo pós-moderno, individualismo, relativismo, isso é assim, mas pode não ser. Não, isso aqui está na Bíblia assim, só que mais, pastor, mais, é o mais. Isso chama-se relativismo. Isso aí pode ser para o senhor, para mim não é. O senhor interpreta desse jeito, mas eu interpreto de outro. Irmão, se duas pessoas interpretarem um versículo da Bíblia diferentes, uma das duas com certeza está errada, ou há a possibilidade de as duas estarem erradas.
Mas possibilidade das duas estarem certas, interpretando diferente um versículo da Bíblia, essa possibilidade não existe. Quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. Quem converte a pessoa pela pregação dessa Bíblia é o Espírito Santo. Quem ilumina para a interpretação correta do ensino bíblico, do estudo bíblico, é o Espírito Santo. Então não há possibilidade de ser diferente. Então, meus filhos, individualismo. Eu não concordo com isso, eu não gosto daquilo, foi feito isso, mas eu não. Meu Deus do céu. Cadê o sentimento, ou o sentido de família, o sentido de corpo? Cadê? Dentro da chamada igreja. Egoísmo. Eu. Hoje de manhã eu falei aqui, a irmã mandou para mim um texto, eu recebo esses textos dos irmãos no WhatsApp, de uma pessoa dizendo que hoje, a partir de agora eu já sou velho, tenho tantos anos, eu só vou fazer eu vou vestir a minha melhor roupa, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê. A irmã mandou achando que aquilo ali era uma beleza de palavra. Psicologicamente é. Para você se sentir bem com você, mesmo com o que você tem, e o mundo que se dane. A essência da mensagem era mais ou menos essa. Aí eu mandei dizer para a minha irmã, isso é uma pérola de egoísmo. Não mande mais para ninguém não. Pois é, isso é uma das características da pós-modernidade. O consumismo, isso não é novidade. O consumismo está enfronhado no capitalismo desde quando começou a reforma industrial, a revolução industrial, desde lá. Então não é novidade nenhuma não, só vem crescendo. E eu creio que não acabará. O consumismo, o capitalismo, parece que é um monstro indestrutível, só quando Jesus vier mesmo. Já disseram isso de outros sistemas, e com o tempo apareceu um outro que cobriu aquilo, mas o capitalismo eu acho meio difícil. Bom, então, irmão, nós temos os perigos hoje, como eu disse ainda há pouco, da tecnologia. Eu não manuseio mais Bíblia. Eu já falei para vocês aqui da tristeza que eu vi ali na nossa salinha. Pedi para um jovem abrir um livro do Novo Testamento e ele estava procurando esse livro lá no início da Bíblia. Eu fiquei olhando. Meu Deus do céu. Nascido e criado, como a gente chama, na igreja. Pai e mãe ditos crentes. Aí agora com o smartphone, agora que piorou geral mesmo. Agora que ele não vai saber mesmo. Agora que ele não vai saber mesmo. Então a tecnologia, a forma como Satanás apresenta as coisas para a gente. O tal smartphone, que eu bato tanto em cima disso aqui. Porém, irmãos, há um consolo que está nesse mesmo versículo 9. Está dizendo aqui que ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Só, irmãos, que Deus não faz isso vindo um raio lá do céu para acontecer isso não. Essa realidade era dos israelitas, uma realidade sociocultural, política, religiosa, totalmente diferente da nossa. Deus não vai fazer o smartphone do seu filho dar prego, quebrar, não funcionar mais. Se você compra um cada ano de última geração para o menino, Deus não vai fazer esse bicho dar problema, não. É você quem tem que tomar essa decisão. É através de você que Deus despedaça esse bicho, se for o caso. Pelo ensino da palavra. O Senhor põe termo à guerra. Na ocasião aqui, era o que estava complicando a vida dos israelitas. Na nossa, não. É o mundo pós-moderno. É o consumismo, é o ismo, tecnologia. E a gente tem que tomar muito cuidado. O que precisamos fazer com relação ao mal que existe e está presente é ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Efésios 6:10. O apóstolo Pedro dá o mesmo ensino, falando sobre Satanás, exatamente o tentador, que a gente bota a culpa toda nele o tempo todo, coitado de Satanás. Tem até piada que diz que Satanás chega lá no céu e diz: Senhor, ó, paciência, né? Esse povo faz tudo no mundo e bota a culpa em mim. Com relação a ele, Pedro diz: resisti-lhes firmes na fé. O que é fé? Lembrando de novo, é a nossa salvação, é o conhecimento de Deus. E uma vez conhecendo esse conhecimento pela sua palavra, é a força que Deus nos dá para a iluminação do Espírito Santo, primeiramente, para entender, interpretar corretamente isso aqui pelo ensino de um pastor, de um presbítero. E depois disso, nos dá força para colocar isso em prática. Nós não temos condição nenhuma de botar isso em prática. Nenhuma. Se não for no poder de Deus. Se não for pela graça de Deus. Hoje de manhã eu disse para os irmãos aqui, eu tenho dito para os irmãos várias vezes isso. Minha principal oração a Deus é dizer: Senhor, não solta a minha mão. Eu sei o tanto que eu sou ruim, pecador. Quem não souber disso está complicado. Quem achar que é bom está complicado. Até Jó, que era bom mesmo. Deus disse que ele era bom no início. Pois é, não era bom o suficiente. Quando ele tentou arguir essa justiça própria dele, foi a primeira palavra que Deus disse a ele: quem é esse ignorante aí que fala do que não sabe? Foi assim que Deus se dirigiu a Jó, logo na primeira fala dele para Jó. Quem é esse ignorante aí que está falando do que não sabe? Pois é, irmão. A pessoa que não souber o quanto é miserável diante de Deus e o quanto precisa da graça de Deus, mesmo salvo, se ele não souber disso, está complicado a sua salvação. Ou suposta salvação. Até o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, desventurado homem que sou. O que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. A lei é boa, mas eu não consigo. E não consegue mesmo, não. Se não for a graça de Deus para nos dar o seu ensinamento, primeiramente a conversão, a justificação, pelo ouvir a palavra de Deus. Lembram? A salvação, a fé, a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. E como é que vem a fé? Efésios 2, 8, 9. A salvação é pela graça mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. E como é que vem a fé? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Pois é, então Deus nos dá essa fé, esse conhecimento. Eu agora sei quem eu sou, quem eu era e quem eu sou. Eu sei o quanto eu preciso da graça de Deus que matou o próprio Filho por causa dos meus pecados. Esses pecados não podem ser vistos assim como qualquer coisa. A nossa santidade ou santificação não pode ser vista como qualquer coisa. É um milagre. É um milagre. O próprio salmista dizer: Senhor, salva-me e serei salvo. Ele sabia o quanto precisava da graça de Deus. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele sabia do seu pecado. Meu pecado está diante de mim o tempo inteiro. Ele sabia disso. Olha, irmãos, lembre-se de outra coisa. O fato de termos consciência de que somos constantemente atacados por Satanás e seus demônios, as potestades do ar, com o objetivo de nos afastar de Deus. Eu já disse para vocês, Satanás não é inimigo de Deus, não. Ele sabe que não adianta ser inimigo de Deus. Ele é inimigo, é nosso. Agora, quando nós temos consciência de que estamos sendo atacados, de que vivemos numa luta, não é aquela luta contra, trocando tapa com o diabo e nesse povo, não. É uma luta constante contra o velho homem. Como Paulo diz, o tempo todo eu tenho que estar me despindo do velho homem, dos meus desejos. Eu não posso. Eu tenho dito a vocês aqui, irmãos queridos, quanto mais desejo você tiver, menos Deus você tem. Pessoas que eu quero isso, eu preciso disso, eu não sei o que, menos Deus você tem. Quanto mais você precisar, eu preciso disso, eu preciso vestir não sei o que, eu preciso não sei para onde, eu preciso ir para o cinema, menos Deus você tem. Essas coisas nos são dadas por Deus pela graça.
mas não são o principal, são acessórios da graça de Deus, são mimos que Deus nos dá pela sua graça. Quando nós ficamos nessa agonia, e tudo, e onde está Deus? Eu sou filho de Deus, paizinho querido, paizinho querido, meu Deus do céu. Se Deus estivesse comigo, eu estaria passando por essa situação? Já pensou se Paulo orasse assim? Já pensou se Jesus orasse assim na hora da cruz? Falei com uma irmã certa vez, se lembrando das coisas que ela sofreu, e que essas coisas são traumas, tal história da doenças da alma. E eu lembrei disso. Você já pensou se Paulo tivesse essas doenças da alma? O que esse camarada foi injustiçado, as pisas que ele pegou, as cadeias que ele pegou, o tal espinho na carne, que a gente não sabe o que é, mas era algo que o atormentava, e ele diz isso. Já pensou se esse homem fosse complexado por causa disso? Ao contrário, ele faz a dizer aos outros: alegrai-vos no Senhor. Outra vez alegrai-vos. É o homem que chega a dizer: é exatamente na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, porque se eu fosse forte, era por minha força mesmo. Mas não é não. Eu sou um doente, lascado, como se diz aqui na Paraíba, e consigo fazer tudo isso. Eu pego uma pisa onde chego, sou preso, varada, e falsos irmãos, e vai adiante. É exatamente aí que eu provo o poder de Deus em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Então como é que eu estou reclamando que Deus não está comigo porque nós estamos passando essa dificuldade? Não é comum? Cadê os Deus das pregações? Cadê o Deus das igrejas que diz que seus filhos têm que ser tudo rico, tudo bonito, tudo cheiroso, não passa por dificuldade, não adoece? Cadê esse Deus? Que eu estou passando por essa situação toda. Cadê esse Deus que os pastores pregam e as igrejas pregam? Pois é, a pregação é falsa. O Deus é falso. E a igreja também. E quem está ouvindo esse pastor também é um falso crente. Tem conversa não. Então, irmãos, primeiro ponto dessa história: o mal existe e está presente a cada instante nas nossas vidas. Nós temos que conhecê-lo, reconhecê-lo pela palavra. Lembram? Hebreus diz isso, que é pela prática da palavra que saberemos discernir o bem e o mal. Pois é. Segundo lugar, irmãos queridos, como salmista, exatamente com esse conhecimento, nós temos que ser conscientes de que Deus está conosco o tempo inteiro, mesmo nas tribulações. Às vezes, principalmente nas tribulações. O inimigo quer que duvidemos disso. Cadê Deus? Me abandonou. Hoje de manhã eu falei isso. Israel abandonou Deus muitas vezes por causa disso. Deus mandava tribulações a eles, até por conta da sua desobediência. Aí, como eles viam que o Deus daquele outro povo prevaleceu sobre eles, então eles começavam a adorar aquele Deus dos outros povos. Eles viam um outro país lá se dando muito bem obrigado, então eles passavam a adorar o Deus daquele povo lá, porque é um Deus muito mais poderoso. Está dando vitória a eles. Então esse Deus que dá vitória a esse povo nas igrejas hoje não é o Deus da Bíblia. Essa vitória que eles querem, que é uma vitória secular, não é o Deus da Bíblia. Eles estão indo atrás de outros deuses. Pois é, irmãos. Nós precisamos saber disso. Em qualquer situação, e especialmente nas dificuldades e nas tribulações, Deus está conosco. O inimigo quer que nós duvidemos disso. Tantas vezes o salmista, olha, os salmos são dos livros da Bíblia, o salmo ele tem salmo ali para qualquer situação que você esteja vivendo, você só tem que se enquadrar onde o salmista está. Não queira só a bênção que o salmista está dizendo que teve. Você está passando pela dificuldade que ele passou? E Deus deu em dobro tudo que Jó tinha. Isso é para você, irmão. Numa igreja. Aí quando eu peguei a palavra e disse: é mentira, não é para você coisa nenhuma. Isso foi para Jó. Exclusivamente para Jó. Eu já fiz isso.
dentro de uma igreja, que não era da nossa igreja. Me convidaram para pregar e, pois, aconteceu isso. Antes de eu pegar o microfone para pregar, alguém disse isso lá, que leu esse versículo. Disse, isso aqui é para você, irmão. Quando eu peguei, eu digo, o que a irmã disse é mentira, não é não. Não é para vocês não, aquilo foi para Jó. Então, irmãos, quando você for ler Salmos, quando você for ler aquelas bênçãos que Deus deu a Davi, veja antes o que foi que aconteceu com ele. Ou veja que sua situação ele estava. Você está nessa situação? Não. Então não é para você isso. Não se aplica a você. Você está no mesmo espírito que o salmista estava? Não. Então não é para você. Não se aplica a você. Quantas vezes o salmista eleva os meus olhos para o monte? O pastor Antonino falou um dia desse aqui também isso. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, esse conhecimento é maravilhoso. Você saber, esse eleva os meus olhos para os montes, era o Monte Sião. Como nós lembra, é o Monte Sião, é onde está Jerusalém, onde está o templo. Naquele tempo, Deus, pela própria lei, estava presente no templo, na Arca da Aliança. Hoje não. Hoje Deus está em mim, está em você, está nos salvos. Eu não tenho que levar mais olho para os montes, coisa nenhuma, não. Hoje eu tenho que saber quem é Deus. O que é que Deus me ensina? Qual é a força que eu tenho no Senhor? Se for o caso, falta uma análise, faça uma análise. Por que eu estou passando por isso? Se você for honesto, verá que você deu causa a isto. Na grande maioria dos casos. Esse conhecimento é maravilhoso, irmãos, e nós precisamos dele. Como nos conforta, como nos consola saber que Deus habita em nós e não mais nos montes, como no tempo do salmista. Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. E Ele nos ensina pela sua palavra, pela iluminação do mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra. Ele nos conduz e nos fortalece pelo caminho ensinado por Ele aqui na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos, eu tenho que andar. Vinde após mim. Lemos aqui, eu sou a luz do mundo. Há milhares de anos, o salmista, todos os salmos são bonitos, já dizia: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Preste atenção, quem gosta de ler salmo como um livro de autoajuda, você está nessa situação do salmista, você vive assim como salmista. Estando ele à minha direita, lembra agora aqui outro salmo que fala desse, à minha direita, não serei abalado. Meu coração me ensina. Peraí, pastor, mas a Bíblia diz que o coração é corrupto, enganoso, desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9, estão lembrados, né? É verdade. Só que o coração do salmista, assim como de todo crente fiel, crente verdadeiro, guarda, como o salmista mesmo disse, guarda a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra ele. Salmo 119, versículo 11. Quando você vê essas coisas, ai que coisa linda, você tem essa vida que nem o salmista. Você tem um conhecimento de Deus que nem o salmista tinha. Você tem buscado esse conhecimento. Você sabe como passar por essas tribulações, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como o salmista e como Paulo passaram. Não, eu só quero essas pregações que dizem que eu vou vencer. Irmãos, como é que Deus me aconselha? Como é que Deus, o meu coração me ensina até de noite? O que é isso? É insônia, de alguma forma.
com estudo e meditação da palavra em oração, comunhão com os irmãos. Não há outro meio. Não há outro meio de Deus falar comigo, a não ser pelos meios de graça que Ele mesmo estabeleceu na palavra. Conhecimento e obediência à palavra, doutrina. Lembram? Atos 2,42. Quem? A igreja iniciante. E perseverava, o ponto de partida, na doutrina dos apóstolos. A partir daí, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se não tiver o primeiro ponto, os outros pontos não valem nada. Salmo capítulo 1, 1 e 2. Bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor. Lembram? De dia e de noite. Irmãos, o meditar que a Bíblia fala, é você estar lembrando disso o tempo todo. Você estuda a palavra e passa o dia inteiro meditando naquilo que você estudou. É isso que é meditar. Às vezes a pessoa pega uma Bíblia e diz, vamos fazer uma breve meditação na palavra. Isso não é bem meditação, o termo como está na Bíblia. Não. Meditação que está na Bíblia é você ficar relembrando, você memorizar alguma coisa da Bíblia e ficar relembrando disso o tempo todo. Lembra? Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O salmista diz, eu tenho a tua palavra de dia e de noite. E o salmista era um guerreiro, tinha hora que ele estava na guerra. Governando seu país. Ele não estava o dia inteiro com a Bíblia na mão. E nem teve um irmão aqui da nossa igreja, algum tempo atrás, que dizia, pastor, eu passo o dia inteiro com a minha Bíblia, porque está escrito lá. E bendito e bem-aventurado aquele que medita na palavra de dia e de noite. Digo, agora pronto. O homem achava que estar com a Bíblia com ele o tempo todo estava resolvido o problema. Foi assim que eu encontrei a igreja aqui. O Salmo 119, que já lemos ele aqui todinho, distribuído em cada bloco de 8 versículos, como ele é distribuído em cada bloco de 8 versículos. Todos os versículos falam da maravilha da palavra de Deus nas nossas vidas, todos os 119. Inclusive ele diz lá, foi bom eu ter passado pela tribulação, foi-me bom ter passado pela tribulação para conhecer. Cadê? Até isso ele diz, foi-me bom. 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus preceitos. Teus preceitos são a palavra de Deus. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Então repare que o salmista teve angústias. O salmista teve aflição, mas a palavra o segurou. Onde está Deus que não vê o que eu estou passando? Você que não conhece Deus. Irmãos, clamem pela graça de Deus incessantemente. Se for clamar a Deus só para pedir o que eu quero, isso não é o Deus da Bíblia, não. Nem você é crente. Temos que conhecer o nosso Deus. Lembram? Pai, Jesus orando pelos seus discípulos, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Nós passamos aqui quase 4 anos estudando a Bíblia, livro por livro, desde Gênesis até Apocalipse. Mostrando o que é que cada um livro desse ensina, qual é a teologia de cada um livro desse, qual é o contexto, o que era que estava acontecendo ali, como é que se aplica a nós hoje. Quase 4 anos. E vocês sabem, nós temos 70 membros aproximadamente, 71 membros. Nunca deu mais de 20 eu estudo aqui. Porque alguns têm dificuldade de vir, ou problemas, ou emprego, tem. Mas a grande maioria não vem porque não interessa. Fim de papo, não interessa. Se interessasse, viria. Ou não quer aprender de jeito nenhum, ou acha que já sabe. Então, se eu já sei, eu não preciso mais ouvir isso. Vou repetir para quem não sabe.
Segunda e sexta-feira nós temos aqui estudo bíblico. Tem um dia na casa de Daniel, acho que é na quarta-feira, pastor Antonino, na quarta-feira. Quinta-feira na casa do teólogo João Batista, aqui da nossa igreja. E eu sei o que é que o João Batista ensina e como ensina. E se eu souber que ele ensina errado, vou repreendê-lo. Tenho dúvida disso. Então, irmãos, nós temos aqui na nossa igrejinha essa preocupação com o ensino. Meu Deus do céu, Jesus disse também na sua oração, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a teu Filho em quem enviaste. Essa é a vida eterna. Essa é a nossa única glória aqui na terra, é conhecer o nosso Deus. E, através desse conhecimento e prática do conhecimento, glorificar o seu nome. Diálogo com o Senhor, irmãos queridos. Diálogo com o Senhor. Como é que a gente dialoga com o Senhor? Cadê Deus para eu dialogar? Deus tem um diálogo com seus filhos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Então os filhos de Deus ouvem a sua voz, ouvem o seu ensino, guardam no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aconselha-me o meu coração até de noite. Davi diz, ensina-me, Senhor, e eu aprenderei. Como é que ele ensina? Pelo estudo da palavra, não tem outro jeito não. Paulo a Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Não é por ouvir dizer, é pregação de não sei quem não. Eu sei em quem tenho crido. Então preste atenção, irmãos, há um diálogo em que Deus fala com seus filhos, através da Bíblia. E nós falamos com o Senhor, através da oração. A oração é a nossa resposta, em primeiro lugar, ao conhecimento de Deus. Até minhas necessidades, até o que for que eu pedir a Deus, tem que ser com base no conhecimento que eu tenho de Deus. Aí sim, eu faço uma oração confiante de que Deus vai me atender. Não nos meus termos, não exatamente no que eu estou dizendo que preciso, no que Ele sabe que eu preciso. Eu de vez em quando cito para vocês aqui, Paulo escreveu aos Romanos, ele nunca tinha ido lá. Paulo não conhecia a igreja de Roma. Embora ele tenha citado lá no final da carta dele 20 e tantos nomes de irmãos lá de Roma, por isso mesmo os estudiosos dizem que aquele final da carta de Paulo não é de Roma. Aquele final da carta de Romano não é, na verdade, da carta de Roma. Não interessa, os caras ficam inventando. Mas que é um dado, é mesmo. E mais, os nomes que ele cita lá não são nomes romanos. São nomes gregos. Então, essa carta, esse final aqui, na verdade, devia ser da carta de Éfeso, por exemplo. Até isso eu já li. Mas isso não interessa. Mas o fato é o seguinte, Paulo não conhecia a igreja. Mas ele diz aos irmãos, capítulo 15, versículo 29... Bem sei que quando for ter convosco, irei na plenitude da bênção de Cristo nosso Senhor. Como foi que Paulo foi ter com os irmãos? Preso, acorrentado para morrer. E aí? Toda vez que eu digo, eu pergunto isso. O homem foi ou não foi na plenitude da graça de Jesus? Foi. Paulo não estava orando para ser solto. Paulo estava orando para ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Então, se para pregar o Evangelho para a casa de César, o único jeito era ele estar acorrentado aos soldados de César, foi assim que Deus mandou. Ele não tinha outro jeito de pregar para a casa de César. E Deus já havia dito lá a Ananias, quando orou por ele cego, ele vai ser meu instrumento, ele vai pregar a reis, autoridades. Lembram a quantos procuradores de Roma, ou governadores de Roma, Paulo pregou? 3. Ele foi levado a 3 governadores de Roma, do Império Romano.
Rei Agripa, Festo, Pôncio, Paulo, não sei quem lá, não estou lembrado agora. Pois é. Então, meus filhos, prestem atenção. Até a nossa oração, ela tem que ser sempre uma resposta obediente ao conhecimento de Deus. Se não for, não serve para nada. Mas Deus abençoou, pastor. Ele também abençoou as velhinhas do terço lá de Maria. Ele abençoa quem vai pedir ajuda no túmulo de Chico Xavier. Então, lembrados que eu disse agora, Deus é Senhor de todo mundo. Não é só dos crentes, não. Os crentes só têm a graça especial da salvação. E eles têm que saber disso. Um aspecto importante desse diálogo que nós devemos ter com Deus, irmãos, é que quando Deus fala com os seus filhos, estes reconhecem a voz de Deus. Eu falo isso aqui de vez em quando, e sei que isso é terrível. Foi Jesus quem disse isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. João 10, 27. Isso é uma frase tão bonita de ler. Sim, mas você sabe as implicações profundas dessa frase? Só quem fala a voz de Jesus é um pastor verdadeiro. É o começo de conversa. Se não for um pastor verdadeiro, ele vai transmitir uma pregação falsa. E se você estiver escutando essa pregação falsa, você não é ovelha. Não tem mais ou menos, ou uma hora eu sou, outra hora eu não sou. Não tem isso. Não tem isso. É claro que a voz de Deus é irreconhecível para quem não conhece Deus e não conhece a sua palavra. Essa voz é irreconhecível. Qualquer pregação se acha bonita e pronto, foi Deus. Foi um pastor. Foi um pastor, então está certo. É um ungido de Deus. Então, essas pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia com oração, pedindo discernimento, não se submetem a um discipulado, ao ensino do pastor da sua igreja. Irmãos, eu me criei na minha igreja presbiteriana. Todo mundo aqui que se criou, Daniel, quem é mais que se criou na igreja aqui, que eu sei desde menino? Jane, Val. Vocês sabem, os 6 gatos pingados, a vida inteira, que vão para culto, que a gente chama de culto de estudo bíblico. Vocês sabem disso. Eu tive um caso que o próprio pastor chegou um dia no estudo, era para ter 20 e tantos alunos, sei lá quantos, que a gente matriculava os alunos no estudo e tal. Tinha 5 ou 6. O pastor chegou, entrou com o aparato dele, o papel, a Bíblia, tal, botou lá em cima do negocinho. Tal. Cadê o pessoal? Já chegou atrasado, porque isso era normal, ele chegar atrasado, inclusive, esse pastor. Cadê o pessoal? Estamos aqui, pastor. Não, mas cadê o pessoal? Estamos aqui. É só isso aí? É. Eu não vou dar aula para meia dúzia de gato pingado, não. E foi-se embora. Não deu aula mesmo, não. Isso era o meu pastor na minha igreja presbiteriana. Pois aconteceu isso. Então, irmãos, prestem atenção. Quem é que constitui o pastor verdadeiro? O Espírito Santo. Paulo disse isso, Atos 20, 28. Pastores, irmãos presbíteros de Éfeso, a quem ele estava falando, pastoreai o rebanho do Senhor, que Deus comprou, que Jesus comprou com seu próprio sangue, para que seja pastoreado por vocês, ministros, constituídos pelo próprio Espírito Santo também. Não esqueça, pastor também é ovelha, primeiro é ovelha. Então é o Espírito Santo quem constitui pastor para falar a palavra de Jesus. É o Espírito Santo quem salva ovelhas para ouvirem a voz de Jesus na boca desse pastor. Qualquer coisa diferente disso, não é igreja, não há salvação, há agrupamento de pessoas religiosas. Ou então isso não serve para nada, a Bíblia. É relativo. A Bíblia é relativa. Não, pastor, não é assim não, pastor. Calma, não é isso tudo não. É isso tudo sim. É desse jeito sim. Pessoas que não leem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não meditam nessa palavra dia e noite, não ouvem a palavra de Deus.
Assim como a outra via do diálogo, que é a oração, esta também é irreconhecível por Deus. Deus não a ouvirá, porque não está de acordo com o que Ele determinou. Mas Deus abençoou, pastor. Eu pedi uma benção para meu filho passar no vestibular, o filho nunca estudou. Pai e mãe nunca tiveram autoridade para fazer o filho estudar. Não, mas eu fui para um culto de oração, eu orei, meu filho passou no vestibular. O filho do macumbeiro também passou. O filho do espírita também passou. O filho do satanista também passou. Não há problema. Lembra das palavras de Jesus? Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos. Não tem problema nenhum, não. Todo mundo é de Deus. Não esqueçam disso. Todo mundo é de Deus e Ele cuida de todo mundo. O problema, a diferença única que há é: uns são salvos, outros não. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Antes disso, todos moram aqui no planeta Terra que jaz no maligno, nas trevas. Aí para eu andar na luz, eu tenho que estar, primeiro tenho que ser convertido. E se sou convertido, eu vou estudar a palavra de Deus, para que ela seja lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Irmãos, não pode ser diferente disso, irmãos. Não pode ser diferente disso. Por isso, para que o inimigo nosso não nos leve a pensar que as tribulações indicam a ausência de Deus na nossa vida, precisamos ter intimidade com Deus o suficiente, através do estudo da sua palavra, para conhecer que Deus está trabalhando em mim, e até através de mim, se for o caso. Para que eu demonstre que Deus está na minha vida, como Paulo, preso, apanhando o que for. Deus está na minha vida. E assim, através das minhas orações, com esse conhecimento de Deus, especialmente em meio às tribulações, repito, em nenhum momento duvidar de que Deus está presente. Deus está em mim. Em qualquer situação. Por último, irmãos, em terceiro lugar, com esse conhecimento, que é a fé, nós precisamos exercitar, exercer essa fé. Só ter um conhecimento e esse conhecimento não meditar nele, nem colocar isso como algo que vai, o poder do Senhor, algo que vai me levar nesse poder, independentemente de situação. Se eu duvidar disso, se eu não exercer e não exercitar essa fé, eu vou fraquejar. Inclusive chegar a duvidar. Será que Deus está comigo mesmo? Efésios 2:8, primeiro ponto do discipulado. Tem que partir daí. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se eu não entender isso aqui, não adianta estar em discipulado, não adianta estar em igreja, não adianta orar, não adianta, você está perdido. Então clame primeiro a graça de Deus. Senhor, me dá entendimento. Senhor, eu preciso entender a salvação. Tenho dito para vocês também aqui, quem não conhece a doutrina da queda, não tem a menor condição de entender a doutrina da redenção, a doutrina da salvação. Salvo de quê? Pois é, eu tenho que saber de quê que eu sou salvo. Pois de que eu sou um miserável pecador condenado ao inferno. Jesus me salvou. Então, se Ele me salvou, agora eu vou andar de acordo com o que Ele mandou. O escritor aos Hebreus nos exorta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2, irmãos, portanto, nós temos a fé que Deus nos deu a partir do momento da conversão. E não exercer essa fé é pecado duas vezes. Uma delas é o pecado da desobediência.
No Evangelho de Lucas 8,35, Jesus chama a atenção dos discípulos, porque cadê a vossa fé, homens de pouca fé? Lembra da história do pouca fé? Homem de pouca fé é o que? É bully. Essas pessoas até brincam. Né? Homem de pouca fé é garrafa térmica hoje. No meu tempo era bully, agora é garrafa térmica. Pois é, Jesus disse, homens de pouca fé. Senhor, o barco vai afundar. Pois é, Jesus repreendeu seus discípulos. Eles tinham fé. Jesus não disse, homens de pouca fé. Então eles tinham fé. Então não fizeram exercer essa fé. Que mais tarde foi exercido de forma maravilhosa. Pedro, pega o aleijado, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Já pensou? Isso é fé. Isso é conhecimento de Jesus. Isso é poder. Isso é fortalecido do Senhor e na força do seu poder. A mensagem do boletim, eu trato de um assunto complicado, digamos assim, mas tem que estudar aquele boletim com muita calma e verificar isso. Por quê? Porque eu trato de um ensinamento dado que para pregar o evangelho é preciso menos poder do que para fazer um milagre, por exemplo. Não é. Isso é mentira. Todas as duas coisas têm que ser feitas no poder do Espírito Santo. E não tem menos poder do Espírito Santo numa pregação do que no milagre, se for o caso. Não tem, não. Então, irmãos, nós precisamos saber dessas coisas. Nós precisamos exercer essa nossa fé. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Não estou mandando você dizer que vai agora curar todo mundo. Aquilo era naquele contexto. Aquilo era naquela situação. O tal do tanque lá, que Jesus chegou e o homem estava lá, por que tu não entra no tanque também? Não tem que me bote. Está lá dizendo que uma vez, sei lá por ano, sei lá quando, quem entrasse primeiro no tanque era salvo. Não está dizendo que é mentira, não. Acontecia mesmo isso lá. Naquele tempo, naquela circunstância. Hoje não acontece mais não. Vai procurar um tanque, ou você jogar um aleijado dentro e ele ficar bom. Não tem mais isso, não. Naquele tempo tinha. Pronto. A forma de Deus tratar com as pessoas é de acordo com o nível de conhecimento tecnológico que as pessoas têm. Aquela história lá não é mentira, não. Acontecia mesmo. E alguém entrar no tanque lá e ser curado. Está escrito na Bíblia que as pessoas eram curadas até pela sombra de Pedro. Vai ficar na sombra de algum pastor poderoso hoje para ser curado? Não. Aquilo era outro contexto, era outra situação. Início da igreja. Mas uma coisa, irmãos. Eles tinham fé. Homens de pouca fé. Então tinham. Os israelitas pereceram no deserto porque não exerceram a sua fé em Deus. Viram todos os milagres de Deus e quando acontecia qualquer coisa, Deus nos abandonou, Deus vai me deixar morrer aqui no deserto. Foram repreendidos, Deus os matou a todos, inclusive. Todos Deus matou no deserto por causa disso. E Paulo ensina lá, na sua carta, olha, não sejais como nossos pais, que pereceram lá no deserto, porque desobedeceram. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Deus que fez assolações, assolação é destruição. Deus destruiu povos, nações. E há um rio com águas tranquilas. Irmãos, a igreja de Deus, como Jesus mesmo disse, pode vir o cão, o inferno, o que for, não prevalecerá contra ela. Mas ele também disse que são poucos. Sempre foi em Israel, apenas um remanescente. Sempre será assim, cada vez menor até Jesus voltar, cada vez menor. Quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Resposta a essa pergunta, não. Ou na melhor das hipóteses, Senhor, provavelmente não. E ele mesmo diz, quando vier o Filho do Homem, será como no dia de Noé. Todo mundo sabe o que foi acontecer no dia de Noé. Só escapou Noé e a sua família. Muito bem, irmãos, então, isso é a palavra de Jesus, isso vale ou não vale? Mudou? Alguém mudou essa palavra de Jesus? Não. Quem mudou? Os pastores, com sua pregação falsa. As igrejas, com seu ensinamento falso. A palavra do Senhor não mudou, não. Deus, quando nos salva, coloca em nós o seu Espírito. Estão lembrados?
Santa Ceia que eu falei isso? Jeremias e Ezequiel? Farei um novo pacto com o meu povo, uma nova aliança com o meu povo. Que povo? O povo de Israel, no contexto. Tirarei deles o coração de pedra, um coração duro que não recebe ensinamento. Colocarei neles um coração de carne, o quê? Um coração que tem emoções, que aprende, que obedece. Colocarei neles o meu Espírito. Que Espírito Jesus não disse? Eu vou mandar um outro Consolador. E eles receberam em Atos. E também colocarei neles o meu temor, para que obedeçam e andem segundo os meus estatutos. E ele disse em vários lugares do Velho Testamento, não é nem 10% isso, de todo o povo. Quanto mais eu estudo a Bíblia, irmão, mais eu fico pensando, eu acho que eu estou ficando doido. Eu acho que eu estou ficando doido, porque eu enxergo isso aqui diferente da maioria dos pastores que pregam, que eu vejo, eu acho que eu estou ficando doido. A minha interpretação está diferente. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembrando, quem precisa de refúgio é quem está em perigo de alguma coisa. Portanto, meus irmãos queridos, não importa o que aconteça nesse mundo, a igreja só tem que viver em santidade de vida. Não importa a desgraceira do nosso país, a igreja só tem que andar em santidade. Tem que lutar contra o governo, não. O que a igreja tem que lutar, e isso você vê na Bíblia inteira, Velho e Novo Testamento, é contra falsos ensinamentos da palavra de Deus para a sua igreja. É isso que você tem que lutar. O pastor tem que lutar. Aí ele tem que lutar mesmo. Contra falsos ensinamentos dentro da sua igreja. Versículo 2 a 5, nós vemos aqui, ainda que aconteça tudo de ruim, não temeremos, ainda que a terra estremeça, ainda que os montes se abalem, ainda que caiam os montes em cima dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, tsunami, o que for. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem vê um rio, não é o rio Jaguaribe nem o Tietê, não, é um rio. Como eu vi, me criei dentro de rios, quantidade incontável lá no norte. Águas cristalinas, a gente vê os peixinhos, tudinho. A gente corria atrás dos peixinhos na água, água rasa no meio da canela, a gente corria atrás dos peixinhos. Me criei assim. A calma de um rio, a serenidade de um rio, o barulhinho das águas. Não tem estressado que não se desestresse sentado na beira de um rio, olhando o negócio daquele. As piabinhas, tudo passando ali. Pois é, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Obviamente, repito, este salmo foi escrito num contexto de Israel, né? Contexto sociopolítico, cultural, religioso, totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente do nosso. E Deus lhes promete que vai livrá-los em qualquer situação, guerras, o que for. Deus lhes promete que eles teriam repouso numa terra que Ele mesmo lhes preparou, prometida a Abraão lá atrás. Mas espiritualmente é claro que nós podemos fazer essa aplicação ao repouso que Deus dará à sua igreja. O escritor aos Hebreus fala disso. O escritor aos Hebreus faz essa ponte entre a realidade de Israel e a realidade da igreja. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, Hebreus 4:9. Então, irmãos, esse salmo descreve esse repouso para os israelitas lá naquele contexto, do mesmo jeito que ele nos fala no nosso contexto, que Deus
está presente, o mal também, mas Deus está presente. E nos socorre na hora do perigo. E nos dá paz e encorajamento no meio das tribulações. Nos quem? Aos seus filhos. Aos seus discípulos. Não é a membros de igreja, não. É aos seus discípulos. Eu li um livro de um pastor que eu admiro muito, escritor, vivo ainda, em que ele condena pastores que nem eu, que dizem que a igreja de Deus está aos frangalhos. E a igreja de Deus é a igreja de Deus, não tem remanescente. Remanescente que era falado era lá para os israelitas. Hoje o remanescente é a igreja de Deus. Eu digo, meu Deus, o que é que ele acha que é a igreja? Esse povo que está nas igrejas? Então, irmãos, observando os 3 pontos, vamos encerrar. Nós podemos concluir isso. O mal existe e está presente conosco, às vezes em nós, enquanto não vamos sendo transformados na santificação. A transformação da salvação é um ato, mas a transformação da santificação é um processo que só se acaba na morte. Então, nós temos que saber disso. A Bíblia nos revela os dias são maus. Paulo diz, reme o tempo. Os dias são maus. Jesus disse isso. Porém, sabendo que Deus está sempre conosco e que Ele é o nosso refúgio e socorro nas tribulações, o que temos que fazer? Exercer essa fé, exercer esse conhecimento fortalecido no Senhor, para que estejamos prontos, sabendo que Deus moverá céu e terra, se for preciso, para salvar um dos seus eleitos. Um que seja. Exatamente para que todos estejamos prontos no dia da glorificação. O que foi que aconteceu com os heróis da fé lá de Hebreus? Homens dos quais o mundo não era digno. Ele disse, sim, mas eles estão esperando por nós. Sem nós, eles também não serão glorificados. Nós quem? Crentes verdadeiros. Discípulos de Jesus. Sejam quais forem as tribulações, irmão. Assim como os heróis da fé passaram por suas tribulações, mortos, como ele diz lá, cerrados ao meio, crucificados, o que for. O que for. Eles estão prontos como nós estaremos prontos junto com eles para o dia da glorificação, pela graça de Deus. Esta é a mensagem de Deus para a nossa igrejinha. Que Ele mesmo nos conceda mais dessa graça, a fim de que, à luz desse conhecimento, vivamos em santidade crescente, sejam quais forem as circunstâncias, para louvor da glória de Deus. Amém.